ler junto com a igreja está no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Se você já achou, eu lhe peço a gentileza de se colocar de pé para nós fazermos a leitura desse texto. Eclesiastes, você vai ver lá Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Quantos já acharam? Digam amém. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia, chama esse irmão para ler junto contigo. Ou então, na pior das hipóteses, você pode acompanhar também na projeção, para você ler junto com a igreja. Salomão está falando de um momento na sua vida. Esse momento não é o começo nem o meio. Esse momento já faz parte de uma conclusão, de alguns resultados na sua vida. E ele começa o versículo 1 dizendo assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu e nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. E aí Salomão começa a falar dos seus grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me famoso, mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Verso 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi o que, irmãos? Que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O verso 11 é o versículo que eu gostaria de ler novamente, e pedir a você que acompanhe a leitura junto comigo, também todos juntos em uma única só voz. Verso 11. Contudo, tudo que haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Só até aqui o texto para a nossa leitura. Eu quero orar junto com os irmãos. Quero pedir a Deus que Deus fale ao nosso coração, ao coração da sua igreja. Feche os seus olhos. Pai amado, em o nome de Jesus, mais uma vez voltamos a Ti em oração. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, ao coração de cada vida que aqui entrou. Dirija-nos, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, ter o nosso pensamento transformado. Saiamos daqui, Senhor Deus, pensando como o Senhor deseja, renovados, fortalecidos, Senhor Deus,
ó Pai, determinados a viver, Senhor Deus, algo de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Usa a minha vida, Senhor Deus, ó Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, apesar das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu me coloco à disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus. Usa a minha vida para a glória do Teu santo nome. É a oração que eu faço em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e amém. Você pode tomar o seu lugar e se assentar. Hoje à tarde, eu fui surpreendido com uma publicação dizendo assim: aprenda a tirar os seus filhos da internet e dos tablets. E aí, pelo menos umas 40 imagens que eu fiz questão de salvar, de guardar para mim, de brincadeiras, de coisas que vão caindo no esquecimento, de coisas que vão sendo deixadas para trás, coisas simples, brincar de amarelinha, brincar de coisas tão simples, que parecem ser bobas, enfim, acertar algo num balde à distância, os desafios vão aumentando. Mas uma coisa me chamou a atenção naquelas imagens, não a beleza apenas das brincadeiras, mas a família reunida naquele momento de lazer, naquele momento de comunhão, naquele momento de intimidade que eles estavam vivendo. E aí eu comecei a pensar como a família, ela precisa ser restaurada, como a família, ela precisa de recomeços. A família precisa entender e compreender isso. E eu queria poder pregar nessa noite falando sobre isso. A sua família, a nossa família precisa de recomeços. Eu creio, queridos, que uma das piores etapas da família está quando ela vive momentos em que as melhores atitudes já não dão mais certo, em que o melhor esforço, o maior esforço, já não tira mais os terríveis frutos daquilo que foi plantado com o objetivo de salvar algo, de evitar talvez alguns sofrimentos, de evitar talvez a dor por algo ou por alguma situação. Eu penso que um dos piores momentos que uma família pode viver é quando se chega à conclusão de que não se pode fazer mais nada. O que vai fazer? Como nós vamos agir? Ainda há saída, e chegamos à conclusão de que o momento de agir, de que o time, de que a hora de fazer alguma coisa passou. E aí nós começamos a pensar que o nosso maior esforço, o nosso melhor investimento, as nossas melhores atitudes já não dão mais certo. E aí a gente começa a se perguntar: será que vamos suportar até quando? De que forma? Como será possível? Então eu penso que toda a família, por melhores que sejam as pessoas, toda a família passa por desgastes. Toda a família passa por momentos em que nós não temos mais a noção do que fazer, de como fazer, nós não temos mais ideia de como agir para melhorar alguma realidade que não vai bem, de que não está caminhando da forma como deveria. Então, o que muitas famílias hoje estão vivendo, é algo parecido com a síndrome de Salomão. Muito esforço para nada. Muito investimento no lugar errado e investimento nenhum no lugar certo. O resultado disso são relacionamentos cada vez mais bagunçados. O resultado disso são casamentos cada vez mais vivendo
de aparência, vivendo por um fio, ao ponto de chegar à conclusão de que acabou, de que não dá mais, de que temos que dar fim. Então Salomão ele está falando da sua vida, Salomão ele está falando também da sua família. E logo no início do capítulo 2, ele fala o que ele fez, com o objetivo também de abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E ele fala o resultado de tudo que ele fez, de todo o esforço, de toda a dedicação, de todo o empenho, no versículo 11. O que Salomão diz no versículo 11? No versículo 1 ao 10, ele fala de tanta coisa que ele fez. Fui o maior, fui o mais rico, enfim, os melhores cantores, as melhores cantoras, os melhores jardins, os melhores pomares, as melhores casas, os melhores palácios, eram meus. E aí lá no versículo 11, ele inicia dizendo: contudo, quando eu parei para avaliar tudo que as minhas mãos haviam feito. Salomão já está perto do final da sua vida. E aí ele diz isso: quando eu parei para avaliar tudo que eu havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, qual é a conclusão que Salomão chega? Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, foi como se esforçar para nada, à toa. E ele diz: não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, Salomão está dizendo: tudo que foi feito foi inútil, não serviu para nada, apenas para destruição, apenas para o caos na minha vida e da minha família, claro. Então eu gostaria de analisar junto com os irmãos, de uma forma bem didática nessa noite, as palavras e as ações de Salomão junto com os irmãos aqui nesse lugar. Primeiro, do versículo 4 ao versículo 7, você que deixou a sua Bíblia aberta, volte seus olhos a esse texto. Ele diz: lancei-me a grandes projetos. E que projetos foram esses que Salomão se lançou? Construí casas e plantei vinhas para mim. Versículo 5, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também um reservatório para irrigar os meus bosques verdejantes. Verso 7, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Olha o que Salomão está dizendo do versículo 4 ao versículo 7. Eu tive mais do que todos. E por que eu falo de síndrome de Salomão? Porque muitos hoje imaginam que os problemas de família se resolvem com coisas. Salomão está dizendo isso. No quesito coisas, eu fui o que tive mais do que todos. As melhores árvores e as mais frutíferas, os melhores jardins, os reservatórios, as casas, os escravos. Eu, no que tange coisas, eu fui o maior. Salomão imaginava que os problemas de família se resolviam com coisas. Salomão parte em busca de um sucesso material como fonte de alegria para a sua vida, como fonte de alegria para a sua família. Então, versículo 4 eu diz: eu lancei-me a grandes projetos. E os projetos de Salomão, nesses versículos que lemos, o 4, o 5, o 6 e o 7, é o quê? Ampliar o seu patrimônio. Você vai perceber hoje, queridos, que há muitas famílias acreditando que os seus problemas se resolvem com coisas. Segundo,
versículo de número 8, a parte A desse versículo: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Salomão está dizendo, irmãos, que ele ajuntou para ele prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a síndrome de Salomão nos ensina a fazer dos recursos financeiros um socorro para a nossa infelicidade. Salomão estava dizendo isso. Ele acreditava que acumular riquezas tornaria o seu futuro mais seguro, mais estável. Então ele faz o quê? Eu juntei, ele diz isso para mim, prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Os meus reservatórios, a minha conta, não cabia mais recurso. Fui um homem muito rico. E eu acreditava que isso poderia me trazer segurança, e isso poderia me trazer estabilidade. Hoje, famílias acreditam que ajuntar recursos pode trazer algum tipo de estabilidade, algum tipo de segurança para as nossas vidas. Eu poderia aqui falar tantos casos, que muitos deles nós até conhecemos, de pessoas que com esta mesma visão não conseguiram desfrutar de tudo que acumularam, de tudo que guardaram. E tudo que acumularam e guardaram se definiu em problemas para os que ficaram. Versículo 8, a parte B: servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Salomão então decide ter muitas mulheres, acreditando que o prazer carnal solucionaria os seus problemas. Isso dava a Salomão uma sensação de controle, de poder, mas não dava a Salomão o respeito que ele precisava. Salomão está lá, por causa disso, em função disso, Salomão ele está querendo demonstrar ser um homem que tem controle de todas as coisas, um homem poderoso, um homem que poderia fazer tudo com seus recursos. Mas isso não dava a Salomão o respeito que ele precisava. Você vê em alguns momentos da caminhada do reinado de Salomão, ele negociando a paz no reinado. Ele tendo que negociar valores para ter paz na sua vida. Isso não dava o respeito que Salomão precisava. Versículo 8, parte B. A síndrome de Salomão nos faz pensar que o prazer carnal pode solucionar os nossos problemas. Versículo número 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. O que Salomão está dizendo, irmãos? Que acima dele, quem estava? Ninguém. Tornei-me, verso 9, mais famoso e mais poderoso do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ou seja, junta Davi, meu pai, junta Saul, fui muito mais poderoso do que eles, fui muito mais rico do que eles. E toda vez que alguém precisa comparar a sua superioridade com a inferioridade de alguém, ele estava fazendo as coisas para provar
que ele não era inferior. Irmãos, essa síndrome de Salomão tem ensinado isso para as famílias. Você precisa continuar se matando para fazer isso, para ninguém pensar que você está indo mal, para que você não seja inferior a ninguém. E tudo o que ele fez foi para um reconhecimento, não para a sua casa, não para a sua família, mas para ser reconhecido pelos de quem? Pelos de fora. Salomão está lá dizendo, versículo de número 9: fui o maior de todos. E isso trazia para Salomão uma realização pessoal. E por fim o versículo 10, quando ele diz: eu não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eu me lembro, irmãos, na minha adolescência, de um cantor que já morreu, todos aqui conhecem, que foi milionário, e espantava a ostentação vivida por ele, talvez em função dos maus tratos vividos na sua infância, dos maus tratos vividos até mesmo na sua vida profissional, o então já falecido Michael Jackson. E eu me lembro uma vez na minha infância, na minha adolescência, que eu fiquei imaginando, como é que deveria ser a vida do Michael Jackson um dia num shopping? Fiquei pensando comigo, será que esse homem perguntava o preço das coisas? Será que esse homem, antes de comprar, por exemplo, um relógio, ele perguntava assim, quanto que custa? Tem desconto? Será que esse homem, ao comprar alguma coisa para ele, um calçado, ele perguntava, tem mais barato? Aquele homem deveria parar na frente da vitrine, eu me lembro que eu pensei nisso. Deveria parar na frente da vitrine e dizer, esse, e mais essa fileira toda de baixo, número 39, estou esperando em casa. Como vai pagar? Do jeito que você quiser. Se é com cartão de débito, se é com dinheiro vivo, do jeito que você quiser. Eu ficava pensando, Salomão está dizendo exatamente isso. Não me neguei a nada que os meus olhos, o quê? Desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo que eu queria, tudo que eu desejava eu fiz. A síndrome, irmãos, nas famílias de Salomão nas famílias, não aprender a liderar as suas emoções. Salomão viveu escravo das suas vontades e não conseguia mais avaliar os riscos de nada que ele fazia. Ele dizia tudo, olha o versículo 10, irmãos, eu não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Tudo eu fiz sem recusar, para dar prazer ao meu coração. Depois de tudo isso, irmãos, Salomão ele chega a uma conclusão. Do que adianta tudo isto e chegar à conclusão de que não adiantou de nada? Do que adianta ser um sucesso fora e um fracasso dentro, mesmo fazendo muitas coisas como Salomão fez? E aí então ele chega ao versículo 11. Parece contraditório, mas Salomão precisava de alguém para lhe dizer: meu amigo, você precisa parar. Meu amigo, a sua família precisa de recomeços. Você não pode ser o extrato dos erros que o seu pai teve na sua família. E você não pode cometer esses mesmos erros na sua casa, fazendo tudo para compensar e viver essa coisa maluca. Faltou alguém para dizer isso para Salomão. Faltou para Salomão, irmãos, um culto como o de hoje,
que está acontecendo aqui agora. Alguém para dizer para Salomão: meu amigo, para, porque se você não recomeçar, você vai nadar e não vai sair do lugar, você vai chegar à conclusão de que tudo foi inútil. Mas a soberba de Salomão era tão grande, que nada lhe fazia parar. E aí ele escreve o versículo 11: contudo, depois de ter feito isso tudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Queridos, eu queria hoje poder compartilhar, olhando para esses 11 versículos que nós lemos, falando sobre recomeços que nós precisamos viver na nossa família. Pastor, lá em casa eu não tenho falta de comida, lá em casa eu não estou passando por problemas materiais. Por que a minha família precisa de recomeços? A de Salomão também não. A desse homem também não. Não havia nada que ele não podia não ter. Então, quando eu olho para isso, irmãos, para essa história, para essa realidade, eu percebo que todas as famílias precisam de um sacerdote comprometido com a voz de Deus. A sua maior missão como sacerdote no seu lar é ser líder. E nós precisamos entender que você pode ganhar bem e ser um péssimo líder espiritual para a sua família. Você pode ser um leão para resolver problemas do trabalho, mas não conseguir nem tampouco orar dentro de casa. Salomão, de repente, ele se esquece disso. Salomão, de repente, ele não consegue mais imaginar a sua dependência em Deus. E trazendo junto com as suas mulheres, os deuses dessas mulheres para dentro do seu templo, para dentro do seu reinado, vivendo esse fracasso espiritual. Por quê? Ele diz: olha, o que precisa um homem para ser feliz? Eu fiz tudo isso, conquistei tudo isso, botei tudo isso dentro da minha vida, mas eu não fui um líder, não fui um sacerdote. As famílias precisam de um sacerdote comprometido com a voz de Deus. E a nossa maior missão como um sacerdote é ser líder. Líder da nossa casa, líder da nossa família. E é claro que nós temos várias configurações de família, várias realidades de família, em que talvez você seja alguém mandado dentro de casa, e o que o seu pai, a sua mãe, ou o seu esposo não são cristãos, mas você é um líder espiritual daquela casa. Se você desistir, aquela casa desaba. Nós não acreditamos nisso. Vivemos a síndrome de Salomão e fazemos o quê? Eu não preciso estar comprometido com a voz de Deus. Nossa família precisa de recomeços. A nossa família precisa de um sacerdote comprometido com a voz do Senhor. Você está me entendendo? Diga amém, queridos. Segundo, para conseguirmos viver recomeços na nossa casa, as nossas famílias precisam de pessoas que aprendam a valorizar as pequenas tarefas. Qual foi a última vez que você valorizou uma coisa simples que foi feita fora da rotina na sua casa? Qual foi a última vez que você valorizou, elogiou o arroz com feijão que a sua esposa fez? Qual foi a última vez que você elogiou o corte de cabelo da sua mulher?
o banheiro que ela limpou, que você vai usar e possivelmente vai sujar? Qual foi a última vez que você entrou dentro de casa e disse: como essa casa está limpa e cheirosa? Ou será que você diz apenas assim: isso é obrigação, faz parte da rotina, não preciso valorizar, não preciso esquentar a cabeça com isso? Qual foi a última vez que você, mulher, valorizou uma pequena atitude do seu marido? Qual foi a última vez que você elogiou ele quando acabou o mês e todas as contas da casa estavam pagas? Qual foi a última vez que você elogiou ele por você não precisar lavar as cuecas dele? A gente quer ser elogiado em pequenas tarefas, mas qual foi a vez que nós também elogiamos quando o nosso marido não sujou a tampa do vaso que nós vamos sentar? Pastor, isso é obrigação. É obrigação. Mas qual foi a vez que você se levantou para valorizar pequenas tarefas? Ou será que você só sabe criticar? Ou será que você só sabe apontar o dedo e dizer: está errado, não é assim que tem que ser feito, não é assim que eu gosto? Famílias que precisam recomeçar, precisam de pessoas que possam valorizar pequenas tarefas. Famílias que precisam recomeçar. Casamentos não são salvos com amor, casamentos são salvos com paciência. E um dos maiores erros de todo relacionamento que passa por crise é acreditar que a primeira coisa que precisa ser restaurada no casamento é o amor, e não é. A primeira coisa que precisa ser restaurada num casamento, num relacionamento, é a paciência. Tenta ter muito amor e não ter nenhuma paciência, para você ver se você aguenta. Você talvez tenha tido muita paciência com os de fora, e com os de dentro de casa? E com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo? Nós precisamos olhar para isso. Famílias que precisam de recomeços, precisam entender que casamentos em crise não são restaurados quando restauramos o amor, mas quando nós restauramos a paciência. Eu ainda vou ter que lidar com esse erro, ainda vou ter que lidar com esse problema, ainda vou ter que lidar com essa situação, e vou ter que ter o que, irmãos? Amor. Vou ter que ter paciência. Vou ter que ter uma dinâmica divina na minha vida, para poder depois viver uma restauração do amor. Se você não tiver paciência, você já não tem mais amor. O amor é paciente. E quando acaba a paciência, é porque já acabou o amor. Não tem como recomeçar sem paciência. Famílias que precisam de recomeços, precisam de pessoas dispostas a ouvir. Eu custei muito para aprender isso. Até que um dia eu vi que eu tinha mais gente para me ouvir, mas não queria ouvir como eu era ouvido. Qual foi a última vez que você deixou o seu esposo desabafar com você? Pastor, eu deixei. Mas enquanto ele desabafava, eu lavava a louça, cuidava do banheiro. Isso não é ouvir ninguém, irmãos. Qual foi a última vez que você deixou a sua esposa abrir o coração com você e contar as tristezas dela? Pastor, eu faço todo dia, com a televisão ligada, olhando para o celular,
Qual foi a última vez que você ouviu o porquê que os seus filhos não estão bem? Nós queremos ser ouvidos, irmãos. Nós queremos que as pessoas concordem com aquilo que nós estamos falando, mas a minha palavra é: quando você se disponibilizou para ouvir? Quantos minutos? Pastor, eu ouço todas as noites a minha esposa na cama, deitado, e de repente, quando ela vai ver, eu já estou dormindo. Isso não é ouvir ninguém, irmãos. De vez em quando eu estou conversando com a minha esposa, ela fala mais alto: Levi, você está me ouvindo? E aí eu digo assim: sou capaz de repetir a sua última frase. Não sei se alguém também aqui faz isso. Sou capaz de dizer do jeito que você falou. Se você precisa de restauração, de recomeço na sua família, você vai ter que desligar muitas vezes a televisão de casa para ouvir o que a sua mulher tem para lhe dizer. Você sabe qual é a cor preferida da sua esposa? Você sabe qual é a cor preferida do seu esposo? Você sabe qual é o prato predileto do seu marido? Por favor, não vá responder como uma cantora disse, que é Duralex. Você sabe qual é o presente que o seu marido mais gosta de receber? Você sabe qual é? Sabe por que não sabe? Porque você não gosta de ouvir. Às vezes você não precisa ter todo um jardim, mas são coisas simples. Qual foi a última vez que você deu uma rosa para sua esposa? Qual foi a última vez? A irmã Maria Helena não está aqui. Está aqui. Quanto custa uma rosa, irmã Maria Helena? R$4. Aí o safado vai dizer: tá caro. Se não dá para dar um buquê, só não passa no cemitério e pega uma, não faça isso. Mas você não gosta de ouvir. Qual foi a última vez que você levou a sua mulher para comer um cachorro quente com suco na praça? Para não dizer que você tem que ir para um restaurante, dizendo um cachorro quente. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Famílias que precisam de recomeços, precisam aprender a ouvir. Parar com a sua esposa, com o seu marido e dizer: fala, que agora eu estou ouvindo. Famílias que precisam de recomeços, precisam ter o mesmo propósito. Hoje à tarde eu estava lendo uma matéria que fala sobre os 10 itens, os 10 maiores casos, as causas das separações. E o 10º item era esse: sonhos diferentes. E eu estou usando a palavra propósitos. Famílias que querem recomeçar precisam ter os mesmos propósitos. A gente precisa parar de fazer da casa uma disputa. Qual o propósito é o mais importante, mas deixar que o Espírito Santo dirija as nossas prioridades naturais e espirituais. Nós precisamos ter discernimento. Precisamos dizer: Deus, me ajuda, a minha família precisa de recomeços. E o meu marido pensa de um jeito diferente que eu. A minha esposa pensa de uma forma diferente. A gente precisa aprender a parar de fazer da casa
um leilão, uma disputa, negociação do que você quer com o que eu quero. E precisamos aprender a pedir ao Espírito Santo que nos dirija nas nossas prioridades naturais e nas nossas prioridades espirituais. Posso dizer aqui uma coisa para os irmãos? Há muitos casamentos já sentenciados ao fracasso. Por quê? Dentro da igreja, não sabem viver debaixo do mesmo propósito. E por último, famílias que precisam de recomeços, precisam saber se perdoar em Deus. Toda família possui pessoas que erram. E erros, guarde isso no seu coração, não destrói relacionamentos, mas a falta de perdão é capaz de destruir qualquer relacionamento. Está vendo? Você fez isso. Na primeira oportunidade que você tem, você diz. Mas você lembra do que você fez há um mês atrás, um ano atrás? Você lembra o que você fez no início do nosso casamento há 42 anos atrás? Existem pessoas, irmãos, que manipulam a família em cima de culpas. Eu faço isso porque você já sabe o que você fez um dia. Então eu tenho esse direito. Você convive, mas ainda não perdoou. Eu vou fazer isso porque você também já errou desse jeito, então isso me dá o direito de errar também. Famílias que precisam de recomeços, precisam aprender a perdoar, como Cristo nos ensinou. E aqui eu quero dar uma palavra. Não sei como é a sua família, não sei como é a sua casa. Lá em casa, quando a Luísa erra, e com 2 anos e meio, minha filha está numa fase de muita pirraça, apanha quase todo dia. Eu digo para ela, vai lá e pede desculpa para sua mãe. E diga, não vou fazer mais. Queridos, quando nós temos dificuldade de perdoar, é porque nós estamos longe de Cristo e queremos tacar pedras. Nós nos esquecemos que nós também erramos. Nós nos esquecemos que também falhamos. E se uma família quer recomeçar, se a sua família precisa de recomeços, você vai precisar da ajuda de Deus para perdoar coisas que talvez são imperdoáveis. Eu já disse para mim mesmo, não com relação à minha esposa, não com relação à minha filha, mas eu já disse em outras áreas da minha vida. Isso para mim é não e não para sempre. Aí vem o Espírito Santo, te pega, vai moldando a sua forma de pensar, e aquilo que para você era não, de repente você já começa a pensar que pode ser sim. Teve coisas na minha vida que eu já fiz o contrário, disse sim, isso é sim, vai ser sim para sempre. Até que um dia o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, e eu comecei a dizer, não tem que ser assim para sempre. A gente vai viver nessa síndrome de Salomão, irmãos. O pastor está falando hoje é besteira. Depois eu compro um presentinho lá e resolvo o problema. Isso que o pastor está falando aí é besteira. Depois eu vou lá e faço um agrado e está tudo certo. Salomão pensava assim.
Salomão, ele imaginava desse jeito. Salomão, ele devia pensar dessa forma: eu sou Salomão. E depois você veja o resultado disso, dos reis que vieram após Salomão, da sua descendência. Isso só vai acabar com Josias, quando ele decide restaurar toda a lambança que foi sendo feita ao longo do tempo, e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando ele restaura o templo, acham lá a palavra de Deus empoeirada, que não era mais lida, e Josias, ele restaura. Recomeços. Salomão diz isso. Eu não me programei para ler esse texto, irmãos, mas eu quero ler um texto que também Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 5. Volte seus olhos por gentileza à palavra de Deus, capítulo 5 de Eclesiastes, a partir do versículo 10. O camarada, o homem mais rico, dinheiro para Salomão era problema, irmãos? Não. O homem mais rico, olha o que ele escreve no versículo 10 do capítulo 5: quem ama o dinheiro. Eu acho que se existia espelho naquela época, Salomão devia escrever isso de frente para o espelho. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isto também não faz sentido. Aí o versículo 11: quando aumentam os seus bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, senão pouco de alegria aos seus olhos? Verso 12, ele encerra dizendo: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco ou quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Pastor, depois eu resolvo. Resolve como? Salomão está dizendo: contudo, versículo 11 do capítulo 2, quando parei para avaliar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. A minha palavra para você essa noite é essa: você quer correr atrás do vento? O que você quer fazer com a sua família? Famílias precisam de recomeços. Como é que você quer agir na sua casa? Qual é a postura espiritual que você quer ter dentro de casa? Salomão diz isso: eu tive oportunidade, mas o que eu priorizei? Casas, jardins, recursos, mulheres, fama. O maior e o mais rico de toda Jerusalém, daqueles que antecederam a ele. No final eu vi que tudo isso foi um desperdício na minha vida. A sua família talvez esteja precisando de recomeços. Pessoas estão com essa síndrome de Salomão, jogando a sua família na fogueira, colocando o futuro da sua família a perder, porque o segredo é acumular prata e ouro dos reis e das províncias. Eu conheço um homem que já morreu, que ele foi um homem que teve muitos bens, muitos bens, muitos bens. E quando, num determinado momento da sua vida, ele teve uma doença, gastou a maioria dos seus patrimônios para tentar se recuperar dessa doença. E qual foi o final dele? Morreu.
A minha pergunta é: do que adiantou? Do que resolveu? Eu me lembro disso, irmãos, de inúmeros casos, de inúmeras situações, em que a vida vai dando sinais que a nossa família precisa de recomeços, e nós não queremos, nós adiamos, nós não negamos nenhum prazer do nosso coração, até que chega um dia que não tem mais como recuperar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. E não é no meu poder, não faço nada no nome do Levi, mas no poder do Senhor Jesus. É aquele que não vai deixar o vinho faltar na nossa vida e na nossa família. Eu quero orar por você. Pastor, a minha família precisa de recomeços. O meu casamento precisa de recomeços. A minha história precisa de recomeços. Eu gostaria de orar por você. Se Deus está falando ao seu coração, se ao longo desta palavra o Espírito Santo foi falando ao seu coração, não faça como Salomão. Eu não preciso. Eu não necessito. Salomão escreve lá em Eclesiastes capítulo 12. Jovem, lembra-te do teu Criador. No dia da tua mocidade, eu não lembrei, não faça como eu fiz. Para que não venham os dias que você diga, eu já não tenho mais prazer neles. Eu gostaria de orar por você. Você representa a sua família hoje aqui, querido. Talvez hoje não esteja toda a sua família aqui, mas você representa a sua família. E talvez você diga, pastor, a minha casa precisa de recomeços. Eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, o meu casamento precisa de recomeços. A minha história, pastor, precisa de recomeços. Está tudo errado. Eu preciso ser um sacerdote na minha casa, na minha família. Eu não quero ser um Salomão hoje. Eu quero, Senhor Deus, ser um instrumento de Deus na minha família. Eu quero orar por você. Se existe mais alguém, coloque-se de pé onde você está, querido. Eu creio que o Espírito de Deus hoje pôde falar ao nosso coração. Contudo, quando parei para avaliar a obra das minhas mãos, tudo que havia feito, percebi que tudo foi inútil. Tudo foi inútil. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, querido. Se há alguém da sua família do seu lado, dê a mão a essa pessoa. Dê a mão a essa pessoa. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, existem, Senhor, famílias que já se tornou impossível viver, Senhor Deus, dentro de casa. Outras famílias que o que sustenta, que o que segura é o patrimônio, é o dinheiro, a dependência que talvez um tem no outro financeira. Senhor Deus, mas nada disso pode restaurar a nossa casa, nada disso pode restaurar um casamento. Somente o Senhor, quando colocado em prioridade, é capaz de fazer a nossa família viver um recomeço. É capaz de restaurar o amor que foi ao longo do tempo sendo triturado pelas lutas, pelas discussões, pelas discordâncias. Senhor, em nome de Jesus, que famílias hoje aqui comecem a ser curadas pelo Teu Espírito, Senhor.
coisas que talvez eram impossíveis de serem feridas cicatrizadas, que hoje possam ser fechadas por um milagre, por um toque do teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ajuda pessoas que hoje estão pensando: eu tenho um trabalho grande pela frente, eu tenho muito trabalho pela frente. Senhor, não deixe esse coração desanimar, não deixe esse coração, Senhor Deus, se cansar ao longo das lutas que ele enfrentará. Mas nós colocamos a nossa família, Senhor Deus, no teu altar nesta noite. O casamento, Senhor Deus, nós oramos. Senhor, restaura, nos ajude a recomeçar. Essa é a oração que eu faço, Senhor Deus, por vidas, por famílias, por histórias, Senhor Deus, nesse lugar. Que não seja, Senhor Deus, hoje a escolha, ó Pai, o fracasso, mas que seja, Senhor Deus, a restauração, a nossa prioridade. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Coloque-se de pé, você que não